José. Eu gosto muito da história de José, ela mexe muito com o meu coração, sabe? Que o José é um destes que a gente olha e fala assim, um menino crente, hein? Situação tão complicada que passou e ainda agiu de maneira graciosa em todo o tempo, ao longo de toda a sua trajetória, né? Agiu de maneira graciosa, desde o momento em que foi vendido, nos lugares por onde passou. Alguém que mostra, assim, que não são os ambientes que definem quem a gente é, né? Nem as dores que a gente enfrenta que definem o que a gente é. É óbvio que tudo aquilo que a gente passa traz um impacto sobre a nossa história, traz um impacto na forma como nós lidamos com as situações, mas não são as situações que definem a nossa caminhada, né? Não são as situações que definem quem nós vamos ser, qual é a nossa identidade. E uma das coisas que eu vejo muito na história de José é como ele conseguiu manter a sua identidade. O fato dele chegar ao final ali já da sua vida e pedir aos seus irmãos que levassem os seus ossos do Egito para a terra prometida, né? Mostra que em todo o tempo que ele ali esteve, ele sabia uma frase que uma vez eu pensava, né? Como um paralelo. José disse assim, eu estou no Egito, mas eu não sou egípcio. Né? Estou no mundo, mas eu não sou do mundo. Isso fala muito com aquilo que o Senhor nos mostra no Evangelho, né? Quando ele ora em relação aos seus discípulos, incluindo a cada um de nós como seus discípulos, Jesus diz, Senhor, eu não peço que você, não peço que o Senhor os tire do mundo, mas que eles sejam livres do mal. Então nós estamos no mundo, mas não pertencemos a esse mundo. E enquanto neste mundo, assim como José foi um ramo frutífero, assim como José foi um abençoador, enquanto estamos nesse mundo, nós abençoamos e Deus, pela sua bondade, mesmo neste mundo caído, nos abençoa com as coisas também desta terra, com as coisas desta vida, né? O mundo que está em oposição a Deus é o mundo das ideias. O mundo que está em oposição a Deus é um sistema, um tipo de pensamento, é uma agenda. Não é o planeta Terra, não é a criação. Deus criou todas as coisas para a glória dele. A queda afetou essa dinâmica, mas a criação é bendita, a criação é bem-aventurada, a criação é uma expressão da graça de Deus. Então, quando neste mundo nós somos abençoados de maneira natural, com a vida, com alimentos, com os prazeres desta vida mesmo. E por prazeres, não estou falando dos prazeres deletérios, estou falando dos prazeres lícitos, dos prazeres bons, de saborear uma boa comida, de fazer uma viagem, de descansar. Essas coisas que fazem parte da vida são dádivas de Deus, não são pecados. E Deus usa estas coisas, mesmo neste tempo que nós estamos em terra passageira, né? Nós somos forasteiros nessa terra. A nossa morada mesmo, a nossa vida, aquilo que nós esperamos são novos céus e nova terra, aquilo que Deus está nos preparando em Cristo Jesus no mundo futuro. Mas enquanto não chegamos lá, enquanto peregrinos nessa terra, abençoamos e somos abençoados por Deus em meio a esta caminhada. E José entendia isso muito bem. José foi um bom administrador de tudo aquilo que veio à mão dele, desde a casa de Potifar, depois como aquele que cuidava da cadeia onde ele estava preso. A Bíblia vai nos dizer ali que o carcereiro viu que o Senhor era com José e passou a ele responsabilidades de forma que não se preocupava com nada, que estava tudo nas mãos de José. E José, na cadeia, foi fiel ao Senhor e fiel aos seus trabalhos e prosperava os seus trabalhos. Depois José foi fiel no palácio de Faraó. Aí a gente vai vendo também esse trabalhar de Deus, né, na vida de para torná-lo um grande administrador. José não chegou na corte de Faraó, José não chegou naquela posição e se tornou um bom administrador do dia para a noite. José foi sendo treinado por Deus ao longo da vida, mesmo em meio às dificuldades. José primeiro foi administrador das ovelhas do pai, né, enquanto ele vistoriava os seus irmãos, por assim dizer. Né? Então ele estava naquela posição de quem vigia mesmo. Então o fato dele ter que contar ao pai aquilo que estava acontecendo era parte do seu trabalho. O problema é que um José imaturo ali com seus 17 anos se aproveitava do cargo também para poder falar mal dos irmãos. A ideia ali, como a gente pensou um pouquinho no domingo, não é simplesmente dizer o mal que eles estavam cometendo, mas também falar mal dos irmãos, então se aproveitar da posição para contra-atacar. Né? Ele, que já era menosprezado pelos irmãos,
aí na altura dos seus 17 anos e da sua imaturidade, por vezes usava também do seu próprio cargo para retaliar. Mas ele estava numa posição de administração, administrando as ovelhas do pai. Depois, quando vendido ao Egito, ele é comprado por Potifar e começa a administrar as coisas na casa de Potifar, de forma que a Bíblia nos diz que Deus era com ele ali também na casa de Potifar e os seus trabalhos eram bem-sucedidos. Depois ele é bem-sucedido também nos seus trabalhos na cadeia. Então ele chega à corte de Faraó e é um grande administrador, porque ao longo da sua história ele foi sendo lapidado por Deus, treinado por Deus para agora ocupar este lugar. E às vezes a gente olha para a história de José e tem o desejo de ser como José, mas pensa no José do final, né? No final da história, né? Mas José tem toda essa construção e Deus vai nos construindo ao longo da nossa caminhada também por meio das nossas histórias. Óbvio que o intento mal dos seres humanos contra nós, por ocasião da queda, né, por consequência da queda, isso não é algo que Deus implantou no coração. Então vocês vão fazer o mal para que esse mal vire bem ou bênção na vida de alguém. Não, esse mal é o mal que é impetrado por nós mesmos. Mas Deus, de uma forma que a gente não sabe nem como explicar, Deus usa inclusive essas situações para testar e treinar o nosso caráter e polir o nosso caráter. Então, quando José chega nesta posição, todo este acumulado da sua história conta como uma experiência, mas ele não usa a mera experiência negativa, né? Se tornando amargurado. Porque se a gente olha para a história de José, quando ele chega lá na corte de Faraó e ele assume um poder, uma prerrogativa, que era uma prerrogativa acima de tudo, né? Ele só estava abaixo de Faraó. Então, todo o resto do Egito e as cidades que estavam debaixo desse poderio egípcio, mesmo que não estivessem sob o governo egípcio, mas os egípcios eram os mais fortes daquela região, então as civilizações menores, ainda que não fossem dominadas pelo Egito, prestavam algum tipo de subserviência pela situação de que o Egito era muito grande. Então José está num posto em que ele tem condições de fazer vingança, de se vingar contra os seus irmãos, de se vingar contra o copeiro real, porque o copeiro estava abaixo dele, né? O copeiro que se esquece de José lá na cadeia. A mulher de Potifar, que o acusou de maneira injusta, ele podia se vingar da mulher de Potifar, ele tinha autoridade para fazer isso, inclusive o próprio Potifar estava abaixo de José, aí nessa questão de hierarquia. Mas o que nós vemos é um José que não procura vingança, mas que olha para toda essa história e vê Deus construindo o caráter dele, né? E isso eu pensava hoje, enquanto preparava aqui alguns assuntos para nós pensarmos na nossa live, como muitas vezes podemos deixar com que as dores da nossa história sejam protagonistas da nossa história, sejam os definidores, por assim dizer, né? Aquilo que define a nossa história. E José poderia simplesmente ter aproveitado a situação e dizer: agora, quem te viu passando a prova e não te ajudou, agora que estão me vendo na besta, agora vão se arrepender. José podia ter usado essa música de vingança gospel, né? Meu Deus do céu. Bom, isso é outra história. Mas José poderia ter se aproveitado da sua posição e exercitar ali vingança. Mas ele não exercita vingança. Ele entende e ele deixa isso claro quando fala com seus irmãos, né? Vocês intentaram mal contra mim, mas foi o Senhor que me enviou à frente de vocês. Vocês me fizeram mal, vocês me venderam, mas foi Deus que me mandou na frente de vocês. Então, o que José está deixando claro ali é: o que me definiu, o que construiu a minha identidade, não foi o mal que vocês fizeram, mas foi a boa mão de Deus que estava acima disso, no meio disso e apesar disso. Vocês são responsáveis pelo que fizeram, mas eu não vou sequer imputar a vocês justiça, eu vou exercitar sobre vocês graça, porque eu sei que mesmo vocês tendo feito mal, quem governa a minha vida não é o mal que vocês fazem, não são as dores que eu sinto. Quem governa a minha vida é o próprio Deus. Então José deixa isso muito claro na sua identidade, de se entender como um instrumento de Deus em meio àquele mundo, em meio ao Egito, em meio à própria casa do seu pai, em meio às nações que estavam ao redor. José entende que ele era uma figura-chave de uma história muito maior do que a própria história dele.
José nem se coloca como um importante em si mesmo. José se entende como um meio e não como um fim. José entende que tudo que ele passou, tudo aquilo que ele sofreu, foi um meio de Deus para que houvesse um fim glorioso, que era um fim abençoador. Era um fim que transcendia o próprio José. José entende que nem ele está numa posição, olha como eu sou honrado. Não é isso, é como Deus está me usando para ser bênção na vida de outras pessoas. Porque até as nossas dores, Deus pode usar as nossas dores como um instrumento de cura na vida de outros, de salvação na vida de outros. E entender tudo isso, né? Entender que as dores que nós passamos no passado, desculpa aí a redundância, mas as dores que nós enfrentamos no passado, elas podem ser um instrumento de Deus para curar a história de outros, para ser um instrumento de levantar outros, né? De deixar com que a nossa história vá além de nós e sirva para alguma coisa. Porque se a nossa dor serviu só para nos machucar, então ela não tem sentido algum e ela continua definindo a nossa história. Né? Então pensar nos termos do perdão, olhando a vida de José, a gente precisa buscar essas aplicações para nós, né? Como as nossas dores também construíram o nosso caráter, né? Também construíram quem a gente é, ainda que a gente possa dizer, olha, de tudo que eu vivi, de todas as dores que eu vivi, o que eu aprendi é que eu não faça o mesmo daqui para frente. Né? Talvez olhando para a história e pensando na criação dos pais, a família, de dizer, eu não vou reproduzir nos meus filhos aquilo que eu sofri na minha casa paterna, por exemplo, ou eu não vou reproduzir, não vou tolerar que entre os meus filhos aconteça o tipo de relação familiar doentia que eu tive com os meus irmãos, por exemplo, né? Ou eu não vou passar para frente as dores que eu sofri. Então, até isso é uma forma de transformar dores em glória a Deus, sabe? É apresentar a nossa dor como uma oferta de sacrifício de louvor. De dizer, Senhor, até essa parte dolorida da minha vida, eu quero ressignificá-la e transformar de alguma forma em glória para o Teu nome. Sei que quem fez o mal a mim não foi o Senhor, sei que quem imputou sobre mim dores e sofrimento não foi o Senhor, porque o Senhor é um Deus bom, e é um Deus que é por mim, não é contra mim. Sei que quem me imputou sofrimento e dor foram outros, e que foram outros caídos, gente que precisa da tua graça, que precisa da tua misericórdia. Então eu pego toda essa dor e eu digo, Senhor, me ajuda a ressignificar toda essa dor e transformá-la em glória ao teu nome. E que o meu coração não esteja pesado em relação a essas pessoas. Que eu consiga estender sobre elas graça, bondade e misericórdia. Que assim como eu também machuco a outros, eu fui machucado. E assim como quando eu machuco a outros, eu desejo ser perdoado, eu estendo graça e misericórdia sobre aqueles que me machucaram. É óbvio que eu estou falando aqui de uma maneira bem geral, né? E na teoria é tudo muito simples, tudo muito fácil. Você pode até dizer, faz muito sentido, mas a vivência do dia a dia, eu sei que ela é desafiadora, né? Eu sei que ela é complicada. Mesmo porque dor a gente não mede, não tem como medir dor. O máximo que a gente pode medir é a nossa dor em relação a outra dor que a gente sentiu. E a gente pode dizer, isso doeu mais do que aquilo no que diz respeito à nossa história. Mas a gente não consegue medir a dor do outro, né? Se eu perguntar para você, o que dói mais? A minha unha encravada ou a sua dor de dente? É óbvio que para mim o que dói mais é a minha unha encravada, e o que dói mais para você é a sua dor de dente, porque são dores diferentes que estão em lugares, em pessoas diferentes. Por isso não dá para a gente comparar a dor com a régua do outro, né? O máximo que vai conseguir fazer é comparar a nossa dor com outra dor que a gente sentiu. Então, é complicado isso, né? Mas, por outro lado, entendendo isso também, de que dor e dor, a gente não compara a nossa com a dor do outro, quantas são as vezes que também nós machucamos, né? Que nós magoamos, que nós falamos o que não devemos falar, que nós fazemos o que não devemos fazer com o outro. E machucamos e desejamos ser perdoados, ou pelo menos deveríamos desejar, se temos alguma saúde mental aí cristã, né? Quando fazemos o mal, desejamos o perdão pelo mal que nós fizemos. E aí eu posso dizer, mas eu jamais faria aquilo que fizeram comigo nessa situação.
Pois é, tudo bem, mas muitas pessoas podem dizer, eu jamais faria aquilo que você fez contra mim, ou coisas do tipo, né? Porque mal a gente também não mede. Qual é o mal maior? O meu mal, o mal que o outro fez, o mal do outro? Qual é o mal maior? A gente não mede. A gente pode medir também o nosso mal. Não, isso que eu fiz é pior do que aquele outro que eu fiz. Mas mal e mal são expressões da queda, né? Aquilo que eu faço, que é a expressão da queda, muitas vezes é diferente daquilo que outro faz e é a expressão da queda na vida dele. Então eu tenho os meus desafios, o outro tem os desafios dele. Então as coisas que eu digo eu nunca faria, são coisas que às vezes também eu faço e que outros nunca fariam, porque a queda se manifesta de maneira diferente na vida de cada um de nós, né? Então eu sei que é doloroso, é difícil as coisas que nós enfrentamos, mas estes são, olhar para a história de José é olhar para uma forma de aplicarmos o perdão dentro da nossa existência, né? Que eu acho que poucas pessoas poderiam dizer que sofreram aí, falando alguma coisa agora sobre, é, tentando fazer uma medida, né? Poucas pessoas podem dizer que passaram pelas mesmas coisas que José passou, né? Na intensidade que José passou. José foi traído, muitos de nós já fomos traídos. José foi traído pelos irmãos, pela família. Muitos de nós podemos ter sido traídos pela família. José estava, num primeiro momento, perdendo, inclusive, os seus direitos de herança. Ele estava deixando de ser contado entre aqueles que eram os descendentes daquela aliança que Deus fez com Abraão, com Isaac, com Jacó. Os irmãos estavam arrancando ele disso, não só da herança material, mas até mesmo dessa herança espiritual. Então José estava perdendo e perdendo muito, e muitos de nós já fomos traídos. E podemos olhar para a história de José e ver como José se portou diante das traições. José, depois quando estava na casa de Potifar, e a mulher de Potifar cresce os olhos sobre ele, né, e ele de maneira tão sábia e tão santa, ele diz, eu não posso fazer, nem cometer esse pecado contra Deus e nem desonrar o meu patrão, desonrar o meu Senhor. Então, um homem de integridade, que continua a amar a Deus apesar de toda a situação que está passando, que não imputa a Deus qualquer tipo de culpa e dizer, por que eu vou continuar servindo a Deus? Afinal, olha onde eu estou, olha o que eu passei. Como é que eu vou continuar servindo a Deus depois de tudo isso que eu passei? Não, eu vou viver a vida do meu jeito. Quantas pessoas vivem isso, né? Passam e têm esse tipo de discurso? Quando as coisas não saem como eles planejaram, diz, para que eu vou continuar servindo a Deus? Se eu tenho sofrido para servir a Deus, eu tenho feito as coisas direito, então está dando errado. José podia ter feito isso, mas José não faz. José, diante de toda aquela situação, como um escravo, embora ele tivesse um status maior do que os demais escravos, ainda assim ele estava fora da terra, fora da casa do seu pai, estava numa condição em que ele não podia escolher nada, ele era um escravo. Mas mesmo naquela posição, José diz à esposa de Potifar, eu não vou trair o meu Deus. Ele continuava crente e bem crente. E aí ele é levado para a cadeia por um crime que ele não cometeu. Então José foi injustiçado. E muitos de nós já fomos injustiçados, né? Muitos de nós já pagamos por coisas que nós não fizemos. Fomos acusados, talvez, de coisas que nós não fizemos, sejam por coisas concretas, sejam por intenções. Porque às vezes nós podemos machucar o outro sem a intenção de machucar o outro. Talvez uma palavra que falamos sem pensar, alguma coisa que fizemos, que nós não sabíamos que aquilo ia doer como doeu. E aí o outro, às vezes, pode nos imputar má fé. Não, você fez isso porque você queria me machucar, você queria me atacar. E podemos ser injustiçados nisso. Talvez cometendo o erro, cometendo o mal, não estou livrando isso, mas não com a intenção de fazer o mal, né? É o erro culposo e não doloso, né? Mas aí podemos ser injustiçados de alguém dizer, você fez isso, querendo fazer isso, querendo me machucar, então toma mais essa. E aí recebemos uma ação que na cabeça do outro é justiça, mas que não é justo. Estamos sendo injustiçados, não pelo erro que nós cometemos, mas talvez por ter sido imputado a nós um desejo, um pensamento que não é o pensamento que nós tivemos. Ou às vezes por sermos acusados mesmo de coisas que nós não fizemos e pagarmos por isso. José foi um injustiçado. Mas ainda assim, nós não vemos um José que retalia. Nós não vemos um José que quando chega na corte de Faraó e tem plenos poderes, fala agora
eu vou arrebentar com a esposa de Potifar. Agora ela vai comer o pão que o diabo amassou, porque agora eu tenho poder. Agora eu vou esfregar na cara dela aquilo que ela fez comigo. Não, nós não vemos isso. O que nós vemos é um José que na cadeia, diz o texto lá em Gênesis 39, se não me engano, ali Deus era com José, mesmo na cadeia. E ele fazia tudo da melhor maneira possível, tanto que foi colocado também numa posição de destaque. E por que ele foi colocado na posição de destaque? O texto diz lá que ele fazia todas as coisas conforme Deus lhe dava graça. O Espírito de Deus estava sobre José. E tudo que ele fazia prosperava. E tudo que ele fazia bem. Então, de novo, nós não vemos um José em uma posição de vitimização, né? Nem por ter sido traído, nem por ter sido injustiçado, e depois nem por ter sido esquecido. Quando ele interpreta os sonhos do copeiro real, ele diz, olha, você em 3 dias, você estará de volta à corte de Faraó. E eu estou aqui por um crime que não cometi. Talvez ele estava até se identificando com a história do copeiro real, né? Porque o texto lá vai nos dizer que tanto o copeiro quanto o padeiro foram presos e os dois têm um sonho, e o sonho é muito semelhante, fala de 3 dias, só que José fala para o copeiro real, você vai ser colocado de volta na posição que você estava, vai voltar a servir o vinho ao faraó, e essa não era só uma posição de garçom, né? Tanto o copeiro real quanto o padeiro real eram posições de muita proximidade com o rei, era gente que cuidava da comida do rei, né? Então era gente que era, em alguns casos, até conselheiro do rei. Então, isso acontece também com Neemias. Neemias era alguém da confiança do rei ali no livro de Neemias, né? Então o rei, inclusive, fala com ele, conta com ele, eles eram conselheiros. Então no caso de José, tanto o copeiro real quanto o padeiro real são acusados de um crime e por isso vão parar na cadeia. Mas o que dá a entender na história é que o padeiro real era sim culpado, tanto que José fala, olha, com você não vai ter libertação, você vai ser... vai perder a cabeça, né? Umas versões falam que ele seria empalado, outras versões falam que ele seria enforcado, alguma coisa assim. Mas o fato é que ele receberia pena capital como que um trânsito em julgado, né? Ele estava numa prisão temporária ali, enquanto estava rolando o processo, e no final do processo você de fato é culpado e a pena é a morte. No caso do copeiro real, não. Você foi colocado aí, está sendo julgado, e ele foi restaurado à mesma posição de destaque. Então ele foi, foi absolvido, né? Então, quando José fala com ele, fala assim, olha, eu também sou um homem que está aqui por um crime que não cometeu. Eu também sou um injustiçado. Então, quando você for colocado nessa posição diante de Faraó, lembra de mim, lembra do Zé. E o texto nos diz que durante 2 anos o copeiro real se esquece de José. Então veja, José foi traído, José foi injustiçado e José foi esquecido, né? E a gente pode tentar transferir isso para as nossas histórias, né? Pelas traições, pelas injustiças, pelos esquecimentos. Do esquecimento aí eu digo talvez de coisas que fizemos pelos outros e os outros não se lembram, né? Isso às vezes pode ser ligado com traição, mas de bem que a gente faz para alguém e depois quando a pessoa está na posição de retribuir o bem, não que a gente faça as coisas para retribuição, mas é meio que um bom senso, né? Quando eu tenho a oportunidade de fazer o bem e o outro tem a oportunidade de fazer o bem, é esperado, né? Uma certa reciprocidade. De novo, eu não devo fazer o bem esperando que o outro faça o bem para comigo. Essa não deve ser a nossa motivação. Mas é meio que algo lógico, né? Eu fiz o bem, eu acho que o outro não deveria fazer o mal contra mim, ou no mínimo neutro, né? Mas às vezes as pessoas não são gratas por aquilo que nós fazemos. Às vezes a última memória que as pessoas têm foi por algo que na visão delas, certo ou errado, fizemos algum mal, né? Às vezes, ao longo da nossa história, fomos bons para com alguém, em algum momento pisamos na bola, ou não pisamos na bola, mas no julgamento daquela pessoa nós pisamos na bola, e a imagem que fica na mente dela para o resto da vida é aquele último mal que ela julga que nós fizemos, e não todo o bem que foi feito anteriormente. Então, é esquecida a bondade também. E isso também traz certa dor, certo sofrimento, que é passivo de nós precisarmos perdoar, né? Então, traição, injustiça, esquecimento, né? Será que eu esqueci alguma coisa aí nessa história que a gente pode transferir para
para a nossa história também. E José, quando na posição de poder retaliar, ele não faz. Ele escolhe agir com misericórdia. José não se torna uma pessoa amarga, José não se torna uma pessoa vingativa, José deixa muito claro: as situações que eu passei, as dores que eu passei, não definem a minha identidade. A minha identidade é baseada em outra coisa, e José deixa bem claro que essa outra coisa é o próprio Deus. Então isso é doloroso. A Márcia está falando aqui, vou colocar o comentário da Márcia, né? Que tinha uma amiga que achava que depressão era frescura, até ela ter a síndrome de pânico. Às vezes a gente, né, enfrenta algumas coisas para então reconhecer, né, algumas coisas que a gente fala. Então é uma situação tão difícil, tão dolorosa que é a depressão, que às vezes é atribuída à frescura, às vezes é atribuída a demônios, né? Quanto que em muitos momentos é a falta do equilíbrio mesmo, né? Uma situação que nos afetou, às vezes uma situação biológica, alguma coisa que não está bem no nosso organismo, que leva também a quadros depressivos. Então, dizer que a frescura é muito complicado. Embora possa existir também aquelas que se disfarçam, né? É uma frescura que a pessoa está dizendo que é uma depressão. Existe também, não estou dizendo que não exista. Mas não posso classificar qualquer depressão como isso, né? Aí a pessoa às vezes tem que estar do outro lado para poder entender o quanto a situação dói. Falando a respeito de perdão aqui, isso tem um pouco a ver com a história do próprio Jacó, né? Falando de José, agora falar de Jacó. Quando Jacó vai em direção a Esaú para pedir perdão, né? O texto lá nos fala, deixa eu ver se eu acho o capítulo aqui, acho que é o 33, se eu não me engano. Deixa eu ver aqui, gente, só um minutinho. Que é o encontro de Esaú e Jacó. É o encontro de Esaú e Jacó no capítulo 33. Quando Jacó vai ao encontro de Esaú, no capítulo anterior, no capítulo 32, nós vemos que Jacó tem um encontro com Deus. E nesse encontro com Deus, Deus o abençoa e tudo mais. Jacó entende aquele lugar como sendo o lugar da graça de Deus sobre ele também. É refeita ali a mesma promessa que Deus havia feito para Abraão, Isaac, agora faz para Jacó. Então, o selo da aliança, Jacó está recebendo. Então, ele tem um encontro com Deus. Mas não só um encontro com Deus, Jacó antes teve um encontro consigo mesmo, né? Quando ele está na casa de Labão, e aí eu estou falando tudo aqui tendo como pressuposto que você ou estava nas nossas outras exposições lá na igreja, ou conhece muito bem a história de Jacó e de José e aí por diante. Então, quando Jacó trai o seu pai, engana o seu irmão, é um enganador, e aí ele foge para a casa do seu tio Labão. Lá ele encontra um outro Jacó, né? Lá ele encontra com Labão também um traidor, um enganador. Então o que Jacó passa ali é um pouco daquilo que ele fez o irmão e o pai passarem, né? Então até a história tem alguns traços de similaridade, algumas dores ali são meio que repetidas. Então Jacó tem ali na casa de Labão um encontro com ele mesmo e ele percebe o quanto aquilo dói, né? A palavra que Jacó diz para Labão, quando ele é enganado ali, e num casamento errado, né, digamos assim, na manhã seguinte, diz o texto que ele chega diante de Labão e fala: o que é isso que você fez? Né? O que é isso que você me fez? Que é exatamente a mesma frase que Esaú fala com o pai dele. O que é isso que Jacó me fez? Como Jacó faz um negócio desse comigo? Então Jacó está tendo um encontro com ele mesmo. E às vezes a gente precisa experimentar as dores daquilo que a gente fez contra o outro para entender que aquilo doeu no outro. Né? E aí, tomara que não, né? Tomara que a gente consiga entender e se colocar no lugar do outro, ter empatia com o outro, sem passar pelas mesmas situações, aí, como o exemplo que a Márcia colocou de alguém que precisa passar por uma crise de alma para talvez começar a entender a crise de alma de outros. Né? O problema é que às vezes nem assim, às vezes a pessoa passa por uma situação semelhante e ainda acha que a dor que o outro sentiu não era dor mesmo, né? Ou aquilo que eu fiz contra o outro é coisa pequena. Então, mas Deus, por sua graça, às vezes
nos corrige, ou permite que certas coisas aconteçam na nossa história para a gente entender que a dor que o outro sentiu é dor também, né? Mas voltando aí para a história de José, que fica muito forte para mim, muito claro para mim, é essa questão da identidade dele. José, ao invés de se tornar amargo, Gênesis, vou colocar aqui o texto, que tem algo que é definidor em toda essa história, né? Que é essa consciência que José tinha da própria presença de Deus, né? Vou colocar o texto aqui para a gente olhar, só um minutinho. Aqui, ó. Gênesis 39. Gênesis 39 fala aí, né? Que José foi levado para o Egito, onde o egípcio Potifar, oficial de Faraó, o capitão da guarda, comprou José dos ismaelitas, né? E aí o verso 2 diz que o Senhor estava com José, de modo que este prosperou e passou a morar na casa do seu senhor egípcio. Então, quando o senhor de José, o senhor aí é o patrão, né? Percebe que o Senhor Deus era com ele e fazia que tudo que ele fizesse prosperasse, se agradou ainda mais de José e o tornou o administrador de seus bens. Potifar deixou ao seu cuidado a sua casa e lhe confiou tudo o que possuía. Então veja, Deus estava com José. E José tinha consciência disso, porque mais à frente aqui, ó, lá no versículo 7, né? Verso 7, José era atraente, verso 6, José é atraente, e aí a mulher de Potifar começa a dar em cima dele, né? Vem, deite comigo e tudo mais. Aí a resposta dele nos mostra isso, né? Cadê? Verso 8. Mas ele se recusou e disse, meu senhor, aqui falando do patrão dele, né? Meu senhor não se preocupa com coisa alguma e tudo o que tem deixou aos meus cuidados. Então ele entende a responsabilidade. Aí ele diz, ninguém nesta casa está acima de mim. Ele nada me negou, a não ser a senhora, porque é a mulher dele. Aí ele diz, como poderia eu então cometer algo tão perverso? Aqui ele está falando sobre a relação dele com o senhor dele. Ele diz, como é que eu vou fazer algo tão perverso? Como é que eu vou tratar mal alguém que me tratou tão bem? Aí ele diz, e pecar contra Deus? Como é que eu vou fazer? As duas coisas, né? Tratar mal quem me tratou bem e pecar contra Deus. Então veja, ele tem consciência de que mesmo naquela situação, Deus está com ele. Então não só o texto diz que Deus era com ele, mas José sabe disso, que Deus era com ele, né? E aí mais para frente, aí, quando ele é preso, né, José ficou na prisão, e o verso 21 diz, mas o Senhor estava com ele, né, e o tratou com bondade. E o carcereiro também percebe a bondade de Deus para com José e então o torna ali o administrador da cadeia, né? Então, ver essa história, essa consciência que José tinha de que Deus estava com ele, José sabia que Deus estava com ele, nos mostra essa identidade. Então, isso me chama aí bastante a atenção, né? Essa consciência de José, Deus está comigo e o que ele faz para a glória de Deus. Então essa é uma coisa que me chama a atenção. A segunda coisa que me chama a atenção sobre essa questão da identidade é como ele preserva a sua história, né? Deixa eu colocar o texto aqui de novo. Pessoal, pode ir participando, tá? Vai mandando pergunta, alguma coisa, algum comentário que você gostaria de fazer, que a gente vai... Eu estou indo no fluxo aqui porque ninguém está falando mais nada, mas se vocês colocarem aí também, eu vou colocar aqui, tá? Então, eu vou colocar aqui o capítulo... Deixa eu ver aqui, eu acho que é o 41. Deixa eu ver. 41. Deixa eu colocar aqui para vocês também. Capítulo 41, aqui no versículo 44. Ó, disse ainda o faraó a José, eu sou faraó, mas sem a sua palavra ninguém poderá levantar a mão nem o pé em todo o Egito. Aqui é aquele momento que José é colocado aí como governador no Egito, né? E o faraó diz, ó, você está recebendo aí muito poder. Olha o 45, que interessante. O faraó deu a José o nome de Safenate Paneia. Isso aqui é um nome egípcio. Safenate Paneia. Ele deu por mulher a Zenate, filha de Potífera, sacerdote de On. Sacerdote de On. Esse aqui também é um outro deus egípcio que também era conhecido como Heliópolis. Então, ele está
recebendo aqui um nome egípcio e se casando com uma egípcia. Isso aqui é, como posso dizer, isso aqui é a cidadania, né, de José. O que o faraó está fazendo aqui? O faraó está dando para ele um cargo e está dando para ele uma cidadania, dando para ele uma identidade. O nome, dentro dessa cultura antiga, fala da identidade de alguém. Então José recebeu primeiro o nome em relação a ser a graça de Deus sobre a vida da sua mãe Raquel, né? Então o nome de José expressava essa gratidão a Deus por ter sido recebido como filho. Então honra ao nome de Yahvé, o Deus dos israelitas. Agora o que está acontecendo é que ele está recebendo um nome ligado às divindades egípcias, ligado àquela cultura egípcia. Então o que o faraó está falando é, agora você é parte de nós, você está recebendo essa identidade egípcia. E José não podia escolher, né? José, embora estivesse na posição de governo, ele estava debaixo de faraó. Então ele não pode escolher o nome, ele recebeu esse nome. E também ele não podia, dentro dessa cultura, escolher a própria esposa. Então ele recebe por esposa a filha de um sacerdote pagão. Então ele está recebendo um nome pagão, está recebendo uma nova identidade pagã, por assim dizer. Mas José sabe muito bem quem ele é. E ele deixa isso muito claro. Deixa eu colocar o texto aí de novo. Que aí no versículo seguinte, no verso 46, vai dizer que José tinha 30 anos de idade quando começou a servir a Faraó, rei do Egito. Aí verso 47, durante 7 anos de fartura, a terra teve grande produção. José recolheu o excedente e tal. Aí no versículo 50, olha que interessante. Antes dos anos de fome, Azenate, filha de Potífera, sacerdote de On, deu a José 2 filhos. O primeiro, José deu o nome de Manassés, dizendo, Deus me fez esquecer de todo o meu sofrimento e toda a casa de meu pai. Aqui a tradução mais literal seria, Deus me fez esquecer o sofrimento na casa de meu pai. Aqui a ideia não é que José está dizendo que se esqueceu do seu pai, dos seus irmãos, se esqueceu da sua história. Muito pelo contrário, o texto nos deixa claro aqui que ele se lembra que ele é um israelita, tanto que ele dá nomes hebraicos para os seus filhos. José não dá nomes egípcios para os seus filhos, são nomes hebraicos. O Manassés e o outro aí que a gente vai ver mais à frente, que é o Efraim, são nomes hebraicos. Então, ele está honrando a casa de seu pai. Olha que interessante, até este ponto, a quantidade de israelitas que tinha eram só os filhos de Jacó. Como essa descendência que Deus havia prometido é pela linhagem de Jacó, então qual é a casa de Israel? A casa de Israel é literalmente seu pai e seus irmãos. Então quando José está honrando o nome hebraico, honrando a sua história, o que ele está fazendo é honrar o seu pai e os seus irmãos. Então José não está esquecendo a casa de seu pai. Aqui a tradução mais acurada seria Deus me fez esquecer do meu sofrimento na casa de meu pai, ou aquilo que na casa do meu pai me fez sofrer. O nome Manassés significa esquecimento. Então José está entendendo isso. José está colocando um ponto final na história de dor. Algo que ele já havia feito e fica claro na história dele. Mas aqui ele está coroando isso, dando nome para o seu filho de Deus me fez esquecer o sofrimento. O sofrimento na minha vida está vencido. Quando ele se encontra com os irmãos, ele se lembra, ele não está se esquecendo da sua história. Ele diz, vocês me venderam. Mas o que ele está esquecendo? Eu me esqueço do sofrimento que isso me causou. Estou vencendo esse sofrimento. Daí então vem o segundo filho, que é o filho que ele dá o nome de Efraim. E ele diz, Deus me fez prosperar na terra onde tenho sofrido. Então ele sabe que esta terra não é a terra dele. Isso é maravilhoso, gente. Entender que você está... Olha só, José estava numa posição de destaque. José estava no alto. E ele entende, essa não é a minha terra. Ele chama este lugar de terra do meu sofrimento. Terra onde eu tenho sofrido, né? Onde eu sofri. Para ele continuar ali, continua sendo um sofrimento. Ele sabe que aquela não é a terra dele. Tanto que quando, aí eu vou dizer de novo, quando ele tem um encontro com seus irmãos novamente lá no capítulo 50, ele fala, olha, o Senhor vai levar vocês para a terra lá de Canaã. E olha, de novo, estava todo mundo numa posição muito boa. Os filhos de Jacó estavam numa boa terra. O capítulo 50 é quando o Jacó já morre, né? Quando o pai morre e os irmãos vêm achando que José tinha perdoado da boca para fora, né? E José fala, não, eu continuo sustentando isso que eu prometi.
Então José fala para eles, quando vocês voltarem, saírem daqui, levem os meus ossos daqui. Então ele não está falando de um sofrimento ali naquele momento. Ele está falando que eu sei que essa não é a minha terra. Eu sei que nós não estamos na nossa terra, não é essa a nossa casa. Não foi isso que Deus nos prometeu. Deus nos prometeu Canaã. Então ele diz, quando vocês voltarem, quando seus filhos voltarem, quando a sua descendência voltar para a terra de Canaã, levem os meus ossos daqui. Eu não quero nem que os meus ossos estejam aqui, levem os meus ossos daqui. E é tão lindo ver que lá em Josué, quando o povo está entrando na terra prometida, nos mostra que eles levaram os ossos de José para a terra prometida. Isso mais de 400 anos depois. Então José é alguém que tem a sua identidade muito preservada. Isso se mostra nos nomes hebraicos que ele dá aos seus filhos, isso mostra nessas declarações que ele fala ao dar os nomes para os seus filhos, né? Eu esqueci do sofrimento na casa de meu pai, Deus me fez prosperar nessa terra, e essa minha terra é uma terra de sofrimento, mas enquanto isso, eu vou honrando a Deus com aquilo que eu tenho, né? Com a posição que Deus me colocou para exercitar. Então José é alguém assim inspirador mesmo, né? Ele preserva a sua identidade, ele não olha para o passado, ele diz, eu esqueço as dores do passado, eu sei que eu estou sendo frutífero aqui, é um mal necessário, estar aqui é um mal necessário, então você benção aqui onde eu estou, né? Então dar o nome para os seus filhos, nomes hebraicos, é um reflexo de José da graça que ele está estendendo aos irmãos, né? Ele está se identificando com aqueles que o traíram, está dizendo, aquele é o meu povo. Não é esse meu povo, esse povo que está me honrando, não é esse que é o meu povo. Meu povo são aqueles, eles me traíram, mas eles são o meu povo, eles são a minha família, essa é a minha família. Então ele mostra essa graça estendida e essa nação hebraica que eram só os irmãos dele, né? E ele dá aos seus filhos o nome da aliança. Ele está transmitindo aos seus filhos, ele está expondo aos seus filhos a aliança que ele tem com Deus pela fé, porque agora ele já não está mais na terra prometida, ele não está debaixo da casa do seu pai, ele, em todos os casos, não é herdeiro das promessas, ele não é herdeiro ali porque ele está desconectado da sua família, então ele não era herdeiro, naquele momento em que ele estava dando nome para os filhos, ele não era herdeiro de nada, mas ele está dizendo, vocês continuam sendo os filhos da promessa, o nome que vocês estão recebendo são nomes que estão ligados ao Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Então ele está exercitando graça sobre os seus filhos também, né? Isso é muito, muito bacana. Deixa eu ver aí os comentários. Meu comentário da Lei aqui, ó. Comentário da Letícia. Interessante, a Letícia diz, interessante que as bênçãos de Deus são sempre em direção ao outro, ou aos outros, né? Assim como aconteceu com Abraão. E aí a pergunta é uma curiosidade, né? Faraó sabia que José era hebreu? Sim, sim. Agora não vou conseguir pegar o texto aqui certinho, mas isso acho que é na fala, deixa eu ver aqui se é na fala do copeiro real, que ele fala de José. Cadê? Sim, ó, aqui, eu vou colocar o texto aqui, lê, só um minutinho. Aqui é no capítulo 41, capítulo 41. Aqui eu falo no versículo 1º, né, que ao final dos 2 anos o faraó teve um sonho e tal, aí conta o sonho dele, aí verso 8. Pela manhã, conturbado, mandou chamar todos os magos e sábios do Egito, lhes contou os sonhos, mas ninguém foi capaz de interpretá-los. Aí verso 9. Então, o chefe dos copeiros disse a Faraó, hoje me lembro de minhas faltas. Certa vez o Faraó ficou irado com seus 2 servos e mandou prender-me junto com o chefe dos padeiros na casa do capitão da guarda. Aí verso 11, ó. Certa noite, cada um de nós teve um sonho e cada sonho tinha sua interpretação. Pois bem, havia conosco lá um jovem hebreu, servo do capitão da guarda. Contamos a ele os sonhos, né, e ele interpretou. Então, aí quando o faraó chama José, o faraó já sabia que José era um hebreu. O faraó já sabia que José era um hebreu. Então ele sabia, tanto que dá um nome egípcio agora para José, né?
Então aí o primeiro comentário da lei de novo aqui. Ela fala, interessante que as bênçãos de Deus são sempre em direção ao outro, ou aos outros, né? Assim como aconteceu com Abraão. E de fato, a bênção verdadeira nas Escrituras, ela fala de algo que nos atinge muito mais do que a nós. Né? Não é só uma bênção que me abençoa, é uma bênção que me torna uma bênção. Né? Que é a promessa que Deus fez para Abraão. Falou, Abraão, você será abençoado e será uma bênção. Né? Farei com que você seja uma bênção. A bênção de Deus é sempre dupla. Ela nos enriquece e também ela nos dá a capacidade de enriquecer a vida de outros. E aqui enriquecimento não estou falando só de questões materiais. Né? Deus nos faz o bem e esse bem, se é de fato de Deus, redunda em bem para os outros. Né? Então os dons que Deus nos dá, Ele nos traz mais intimidade com Deus, mas também é uma responsabilidade para servir a outros, aos locais onde Deus nos coloca, né? As dádivas de Deus que nós experimentamos, as bênçãos que nós experimentamos de posições, elas trazem benefícios para nós, obviamente, mas elas também são um lugar onde Deus nos coloca para honrarmos a Ele. Né? Assim aconteceu com José. José, na casa de Potifar, foi elevado a uma posição confortável e ali ele era a bênção. Ali ele administrava bem todas as coisas, ao ponto de ganhar toda a confiança. E o texto diz que o Potifar deixava tudo nas mãos dele. Tamanha era a confiança. Então ele está numa posição confortável, mas nessa posição confortável ele entende, eu sou o ministrador dessa bênção. E ele usa essa posição para abençoar o seu patrão, a família a qual ele servia. Quando ele está na cadeia, a mesma coisa. Ele está numa posição complicada, ele é colocado num lugar de maior refrigério. Ainda era um aprisionado, ainda era alguém que estava debaixo de um castigo indevido, injusto. Mas ali ele foi colocado numa posição um pouco mais confortável. E tudo que ele fazia de maneira bem feita. Então também abençoando ali o carcereiro, os prisioneiros que ali estavam, né? E quando ele chega na corte de Faraó, ele está de novo numa posição de abençoado. Né? Ele está ali nadando de braçada. Ele era o segundo maior de todo mundo conhecido. Faraó era o homem mais importante do mundo conhecido. O Egito era a grande potência mundial. E Faraó era o homem, né, da Forbes, né, o homem da Times, era o mais importante de todos. José só está abaixo dele. Então, numa posição de prestígio, numa posição de honra, com muitos recursos financeiros. Né? Mas ele entende, eu estou aqui, e quando ele fala com os irmãos, ele fala, eu vim para cá para que se fosse preservada a vida de muitos. Então ele entende, eu estou aqui numa posição abençoada, mas para abençoar. Então a bênção de Deus, ela é sempre assim, gente. Ela nos abençoa e, por consequência, nós precisamos nos tornar uma bênção. Então, isso fala muito de entender o que é que define a nossa história. Né? De entender que as dores, os sofrimentos, óbvio que são dolorosas, que trazem sofrimento, mas que não são elas que ditam a nossa história. José deixa claro, Deus dita a minha história. A minha identidade continua firmada nas promessas que Deus fez para mim. E quando a gente transpõe isso para a nova aliança, nós sabemos que nós somos herdeiros de promessas maiores, superiores às promessas de José. Né? Agora, aplicando o evangelho, né? Que toda essa história, ela aponta para Jesus. Jesus foi injustiçado, Jesus foi traído pela sua família, né? Próxima ali. Os discípulos de Jesus, é interessante que tem um momento em que Jesus está falando ali a um grupo de pessoas, e vem alguém e fala assim, ó, tá aí fora a sua mãe e os seus irmãos. E Jesus fala, esses aqui são a minha mãe e os meus irmãos. Né? Jesus entendia que os seus discípulos eram a sua família mais próxima do que a sua família de sangue. Mesmo depois a sua família se torna também discípulos, né? A mãe de Jesus caminhava com Jesus, mas os seus irmãos o tinham como louco em determinado momento, depois a conversão deles, por assim dizer, e se tornam importantes na igreja primitiva. Em Atos nós vemos muito isso. Mas José diz, essa é minha família, os meus discípulos são a minha família. E por quem Jesus é traído? Jesus é traído por Judas, um dos seus 12. Jesus é negado 3 vezes pelo seu discípulo mais íntimo, que diz que a terceira vez em que ele nega inclusive usando linguagem chula, palavrões. Ele diz, eu não conheço esse homem, e diz o texto que ele pragueja, Pedro pragueja contra Jesus.
Então Jesus foi traído por gente muito próxima. Jesus foi injustiçado, pagou ali por um crime que não cometeu também. Embora Jesus esteja morrendo pelos nossos pecados, humanamente falando, o que levou Jesus à cruz foi um motim dos judeus de dizer aos romanos que Jesus estava se colocando como superior a César. Então, quando Jesus recebe a plaquinha lá em cima da cruz, né, rei dos judeus, aquilo era muito comum. Era comum que em cima das cruzes ficasse escrito o crime pelo qual aquela pessoa estava pagando, para que isso fosse um exemplo para quem passasse, né? Visse o indivíduo ali sendo martirizado, né? Morrendo, uma morte humilhante, o indivíduo ficava pelado ali, um negócio humilhante, morria por tempo de exposição ali, por não conseguir mais, por fraqueza, era uma morte agonizante, uma morte vergonhosa, era uma morte que era maldita aos olhos dos próprios judeus. A Bíblia fala, maldito é aquele que é pendurado no madeiro. E Jesus então estava ali na posição de maldito, e é colocada aquela plaquinha em cima dele, dizendo, esse é o crime. Ele se diz o rei dos judeus. E Jesus não se dizia o rei dos judeus. Tanto que quando ele está diante de Pilatos ali, Pilatos faz a acusação a ele. É você que é o rei dos judeus? Como quem diz assim, você está se colocando como rei dos judeus? E Jesus fala, é você que está dizendo isso. Tu dizes. Pilatos fala, és tu o rei dos judeus? Ele diz, tu dizes, não sou eu que estou dizendo isso. Né? Então Jesus é acusado por um crime que não cometeu. Jesus é esquecido. É esquecido pelos seus discípulos. Jesus falou tanto com os seus discípulos, né? Ele falava de maneira clara, é necessário que o Filho do Homem morra e depois ressuscite. Ele falou da ressurreição. Mas quando Jesus morre, os seus discípulos se dispersam completamente. Voltam à vida de pescadores. É só quando vem o Cristo ressurreto que eles ganham encorajamento. Então Jesus foi injustiçado, Jesus foi traído, Jesus foi esquecido. E tudo isso, Jesus entende que estava cumprindo a vontade do Pai, que Deus é o Deus da sua história. E Jesus fez isso e é colocado, a Bíblia diz, numa posição acima de todo nome, um nome que lhe é de direito, mas não só isso, né? Ele estende a sua misericórdia sobre nós, aí de novo pegando o gancho da Letícia. Jesus recebe uma posição de destaque, mas é nessa posição de destaque que nós estamos incluídos. É por causa dele, aquele que é apresentado como unigênito, o único Filho de Deus. Pela sua morte e ressurreição, ele se torna o primogênito, né? O primeiro de muitos irmãos. Então Jesus ganha esse status de um nome que está acima de todo nome, pelos seus méritos, pela sua obra, mas essa bênção sobre ele é a bênção que redunda sobre nós. Então Jesus é o perfeito José. A gente pode olhar para a figura de José e dizer, poxa, o José é muito bom, né? E eu confesso que não sei como eu reagiria diante de uma história como essa. Se essa fosse a minha história, sabe? Eu não sei como eu me portaria. Eu gostaria de pensar que eu teria uma atitude de alguém que não desonra a Deus, que continua amando a Deus, mas eu não sei, eu não coloco a mão no fogo pelo meu próprio coração. Então eu olho para a história de José e eu falo, José é um bom exemplo, né? Mas Cristo é muito maior que José. Cristo é superior a José. Cristo não precisava passar por nada disso. José passou aqui coisas que ele não merecia, por assim dizer, né? Mas ao mesmo tempo, José é um pecador. José está debaixo das contingências deste mundo caído. José é um homem caído. José é alguém que é a imagem de Adão. Então é alguém que é tocado pela queda. A Bíblia não narra que os erros de José, a não ser a má fama que ele contava dos irmãos ou coisa assim. Mas nós não vemos toda a história de José, porque ainda assim a história é bem resumida, né? Mas com certeza José continuava com seus problemas, com seus pecados. José é gente como a gente. Então, José não é perfeito. E mesmo sendo imperfeito, ele é muito melhor nas suas atitudes do que talvez eu seria, talvez do que você seria nas mesmas situações. Mas José não é o perfeito. E graças a Deus que nós nos fiamos, nós confiamos e nós somos salvos pela perfeição
de Cristo. Ele sim é perfeito. E embora José estava debaixo das contingências de um mundo pecaminoso, por ser também um homem pecaminoso, ou que é quebrado pelo pecado, Jesus submeteu as contingências de um mundo pecaminoso a ser alvo de ações pecaminosas de outros, não sendo ele fruto do pecado, não sendo ele um homem caído, não sendo ele sequer a princípio um ser humano. Ele, sendo Deus, se colocou na posição de ser humano, então se fez homem, se colocou debaixo das limitações de criação. E agora não estou nem falando de pecado, estou falando de Jesus se colocou como um ser humano, com limitações. Jesus precisava comer, Jesus precisava dormir, Jesus fica exausto quando Jesus está dormindo lá no barquinho durante a tempestade, embora isso demonstre a confiança que ele tem em Deus, mas também está mostrando Jesus exausto, Jesus cansado depois de um dia de trabalho. Então Jesus, embora sendo Deus, se colocou na posição das limitações humanas. Jesus abriu mão das suas prerrogativas divinas. Quando perguntam para ele, Senhor, quando é que o Senhor vai voltar? Ele diz, eu não sei. Diz, nem os anjos do céu sabem, nem eu sei. Porque embora Jesus, sendo Deus, tem pleno conhecimento de tudo, é onisciente, sabe todas as coisas, quando ele se coloca na posição humana, ele abre mão das suas prerrogativas de onisciência. Jesus precisou aprender a falar, Jesus precisou aprender a andar, Jesus precisou aprender a usar o banheiro. Jesus se colocou na posição de aprendiz, mesmo sabendo que é o próprio Deus, tendo consciência plena da sua divindade. Jesus é ao mesmo tempo plenamente Deus e plenamente homem. E Jesus se colocou nessa posição de criatura, de homem, de gente criada por amor. Sabe? E sofreu o que sofreu, as traições de um mundo caído, não sendo ele alguém tocado pela queda. Quando nós sofremos, quando nós somos tocados pela dor que impetram sobre nós, nós estamos debaixo da contingência deste mundo caído e nós sofremos, em parte, porque nós fazemos sofrer também. As dores que nós sofremos não é só porque o outro é mau, mas é porque nós também somos maus. A dor que nós sofremos, e nós estamos debaixo dessa situação, porque somos todos pecadores. Então nós não somos perfeitos. E agora eu preciso dizer, eu não estou dizendo que a culpa do erro dos outros para conosco é culpa nossa. Isso é uma falácia, isso é um argumento que é absurdo, isso é um argumento que é nefasto, sabe? Dizer que de alguma forma a gente fez por merecer, não é isso que eu estou dizendo. Eu estou dizendo que o pecado que nós temos nos coloca nessa posição de nós sofremos. Sofremos porque vivemos numa sociedade injusta, sofremos porque vivemos num mundo injusto, sofremos porque a criação é afetada pela queda, sofremos pelas nossas más escolhas e tudo isso pela nossa condição caída. É óbvio que a responsabilidade do outro por aquilo que ele faz é a responsabilidade dele. As dores que os outros nos impetram, Deus cobrará também as suas maldades, assim como cobrará, né, as nossas maldades para com os outros. Mas Jesus não fez o mal. Jesus nunca fez o mal. Tudo que Jesus fez foi bênção, foi abençoar, foi ser generoso, foi ser bom, tanto como Deus, quanto enquanto caminhando na terra, enquanto filho de Deus, e continua sendo aquele que nos abençoa em todo o tempo. E ele sofreu. E na cruz, Jesus, que é muito superior a José, olha para os seus torturadores e diz, perdoa-lhes, ó Pai, porque eles não sabem o que fazem. Jesus estende perdão. E nós somos desafiados a perdoar também, né? Perdoar aquilo que fizeram contra nós. Porque embora doa, embora os outros serão responsáveis pelas situações que fizeram contra nós, no final das contas, queridos, nós precisamos ter isso bem claro. Quem define a nossa história e a nossa identidade não são as dores que
nós sofremos, não são as pessoas que fizeram mal contra nós. Que define a nossa identidade é quem nós somos em Deus. E nada pode nos separar desse amor que está em Cristo Jesus. Nem morte, nem poderes, nem principados, nem coisas do presente, nem coisas do futuro, nem a altura, diz a Bíblia, nem a profundidade, nem a dor, nada pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Então é com os olhos nisso que nós ressignificamos a nossa história. E não esquecemos o que aconteceu. Nós, como José, falamos Manassés. Eu esqueço a dor. Eu venço a dor. Doeu lá, mas eu não vou deixar com que isso continue a doer aqui. Eu não vou deixar com que isso se transforme em amargura, ressentimento, vingança, ódio. Não. Quem define a minha história não é a minha dor. Quem define a minha história é a minha nova identidade em Cristo Jesus. E isso é um desafio. Mas é um desafio que é vencido com oração, que é vencido com a exposição ao Evangelho da graça e ver como essa graça nos alcançou. E é vencido na comunidade de fé, com companheiros de caminhada, com gente que nos ajude a vencer essas barreiras, né? Embora, falamos tanto de perdão, né? Falamos nada de reconciliação, o tempo já está estourado aqui. Embora perdoar não significa necessariamente se reconciliar, né? José buscou reconciliação com os irmãos dele, mas porque ao longo de toda essa história, depois de todo aquele jogo de cena lá, e não vamos falar sobre isso, talvez a gente possa falar isso em um outro momento, em outra live, mas ali há um termômetro, né? Nós vemos os irmãos de José se mostrando como entendendo que fizeram mal. Quando eles estão conversando entre eles ali, está acontecendo toda aquela história de o que está acontecendo aqui. Quando eles chegam em casa e veem que foi colocado na sacolinha deles lá o dinheiro que foi devolvido, ou quando José fala, vocês são espiões, vocês não são hebreus como vocês estão dizendo. Eles começam a conversar entre eles, José está ouvindo, José entende, eles não sabem que José entende porque eles achavam que José era um egípcio, né? Eles falam que está acontecendo conosco o mal que nós fizemos contra o nosso irmão José. Então eles reconhecem que eles fizeram mal, eles reconhecem que aquilo que fizeram foi errado. Então José está percebendo isso. E quando voltam todos eles, naquela outra cena, quando o Benjamim é acusado ali, né? Quando a taça de José é encontrada nas coisas de Benjamim, e fala agora Benjamim vai ter que ir como escravo. Todos eles voltam e eles se oferecem. Judá, enquanto está falando, ele fala assim, agora ele e todos nós vamos ficar como escravos. Ele se põe todo mundo como escravo e ninguém reclama. Não, vamos ficar como escravo aqui junto com Benjamim. E quando José fala, não, só o Benjamim vai ficar como escravo. Judá fala assim, então me coloca no lugar dele. Então toda essa história que nós vemos ali, alguns pensam assim, José estava sendo mal, né, com eles. Não, José tá temperando a situação. José é porque para a gente se reconciliar é preciso ver se a situação não continua. Se eles entenderam o erro, se eles entenderam o mal, se mudou. José continuava temente a Deus. José era aquele que foi moldado ao longo da história, mas ele não sabe como é que ficaram seus irmãos. Se passaram mais de 20 anos, José não sabe como é que está o coração dos irmãos dele, não sabe se mataram Benjamim, não sabe se mataram o pai para ficar com a herança, ele não sabe de nada disso. Então toda essa história que José está contando, toda essa cena que José faz, é para saber se o pai está vivo mesmo, se o Benjamim está vivo mesmo, né? Então tudo isso o José está vendo se a família é uma família que vale a pena, né? A reconciliação. E depois de toda aquela história, é onde entra o capítulo 45, que foi o tema da nossa meditação. Se você não assistiu, está lá no canal da Igreja Batista Nacional de Londrina, né? A mensagem sobre José e seus irmãos, perdão e reconciliação. E ali, José, capítulo 45, verso 1, diz que diante disso ele não consegue se segurar e ele chora e ele diz, eu sou seu irmão, vocês me venderam, mas Deus me mandou à frente. E ele se reconcilia com seus irmãos e estende graça. Então, perdão não significa necessariamente reconciliação. Porque se eu me reconcilio com aquele que não aprendeu, que continua sendo o mesmo machucador, que a história dele não mudou, e eu busco uma reconciliação e eu me coloco de novo dentro desse relacionamento, eu estou me colocando de novo nas mãos dos meus algozes. De novo nas mãos daquele que ainda vai me machucar. Então, perdoar não significa reconciliar. Às vezes é necessário perdoar e se afastar. Às vezes é necessário perdoar e dizer, eu não quero mais contato com essa pessoa, porque eu sei que essa pessoa não mudou, ela continua sendo a mesma pessoa, e se eu me colocar nessa situação, eu vou continuar me machucando. Então, isso é uma atitude de inteligência.
Agora, de novo, é a abertura que eu fiz na pregação. Eu não posso tomar isso aqui que eu acabei de dizer como uma desculpa para não perdoar. Eu digo, não, eu perdoei sim, eu só não quero contato. Porque eu posso estar dizendo isso, mas de fato não ter perdoado. Eu não quero ter contato, não é porque a pessoa ainda é a mesma, coisa do tipo, não é porque eu não perdoei mesmo, é porque eu não consigo olhar nos olhos, é porque eu não consigo liberar perdão, é porque quando eu olho para a pessoa, o que eu vejo é dor, é sofrimento, é tudo que me aconteceu, então eu não perdoei, eu não consegui liberar. Então as duas coisas precisam ser muito claras para nós, né? Perdão é diferente de reconciliação. O cenário ideal é perdão e reconciliação. Mas nós vivemos num mundo que não é o ideal e os relacionamentos nem sempre são os relacionamentos ideais. Às vezes eu aprendi naquela situação alguma coisa, mas aquele que me machucou não aprendeu foi a nada. Então é bom que não se reconcilie mesmo, é bom que o outro esteja vivendo a vida dele longe e a gente ora para que Deus alcance, para que Deus transforme, para que tenha um encontro com Deus. Se esse encontro acontecer, aí, se é o caso, me reconciliar ou não, ou num tipo de reconciliação também que não necessariamente é exatamente o tipo de relacionamento que eu tive antes, a mesma confiança, mesmo porque uma confiança foi maculada. Então, assim como José está ganhando novamente a confiança dos seus irmãos, ou fazendo com que os seus irmãos ganhem a confiança dele de novo em toda aquela história, leva um certo tempo para que alguém que nos machucou e traiu a nossa confiança, mesmo depois do perdão liberado, mesmo depois de uma aproximação para a reconciliação, leva sim um tempo para que essa reconciliação redunde num relacionamento íntimo, profundo, à semelhança do antigo, ou às vezes até melhor e maior do que como era o relacionamento anterior. Mas isso leva tempo. Não é do dia para a noite. Se você não confia na pessoa do mesmo jeito que era antes, é porque você não perdoou. Não, não é assim também. Perdão e reconciliação são coisas distintas. O cenário ideal, perdão e reconciliação. Mas nem sempre a gente consegue fazer isso, né? Mesmo porque reconciliação depende das duas partes. Perdão é unilateral. Eu perdoo. O outro não precisa nem querer ser perdoado. O outro, se tivesse oportunidade, me machucaria mais. Mas eu escolho perdoar. É uma decisão minha. Assim como a história lá que eu contei da Corrie ten Boom, né? É uma escolha minha. Porque se o outro está arrependido ou não, isso é com ele e Deus. Não sou eu que vou fazê-lo pagar, não sou eu que vou me vingar. Isso é com ele e Deus. Deus é o Deus de toda a justiça. A vingança pertence ao Senhor. A minha vingança é falha. A minha vingança passa da medida. Então eu não quero ser o vingador. Está nas mãos de Deus. E Deus que haja com justiça aquilo que ele achar que é justo ou não. Se eu quiser vingança, né, eu estou me colocando no lugar de Deus. No capítulo 50, desculpa a gente estar estendendo, no capítulo 50, quando eles vêm de novo até José e falam assim, José, perdoa a gente, José fala assim, será que eu estaria no lugar de Deus? Então, quando eu não perdoo, eu me coloco no lugar de Deus. Porque, gente, só tem dois destinos eternos. Tem a vida eterna com Deus e tem a morte eterna para longe de Deus. Então, quando eu não perdoo uma pessoa que Deus perdoou, uma pessoa que nasceu de novo, quando eu não perdoo um irmão na fé por aquilo que ele me fez, eu estou dizendo, o perdão de Deus é injusto. Deus perdoou, mas eu não perdoo. Então, o perdão de Cristo na cruz do Calvário por aquele mal que a pessoa me fez, Deus o perdoou, porque se Deus não tivesse perdoado, ele não seria salvo. Deus o perdoou. E quando eu não perdoo alguém que nasceu de novo, eu estou dizendo, o perdão de Deus é injusto. Por outro lado, quando eu não perdoo aquele que enfrentará a eternidade longe de Deus, eu estou dizendo, o juízo de Deus não é o suficiente. Deus não o perdoou em Cristo Jesus pelos seus pecados e ele passará a vida toda afastado de Deus, numa posição de morte espiritual, pro resto da sua vida. Deus o condenou, Deus exercitou juízo sobre ele, mas esse juízo não foi o suficiente. Ele precisa experimentar o meu ódio. Ele precisa experimentar o meu ressentimento. Ele precisa experimentar a minha raiva, a minha vingança. Então, estou me colocando na cadeira de Deus. Então, quando eu entendo que eu não sou Deus, eu digo, está nas tuas mãos, Senhor. Julga a forma como o Senhor achar necessário. Quanto a mim, eu não vou carregar esse peso. Eu não vou ficar olhando para essa dor que eu passei lá atrás e não vou deixar com que essa dor me defina. Não vou deixar que essa dor defina as minhas relações. Se eu fui traído por um amigo, eu não vou deixar que essa traição que eu sofri me faça não confiar em mais ninguém. Não. Eu não vou deixar com que essa dor me defina, com que essa dor
construa a minha identidade. Se eu tive um problema conjugal, fui traído, marido, alguma coisa assim, eu não vou deixar com que isso defina a minha vida. Se aqueles que ainda, né, são solteiros ou tiveram uma relação que ainda não se casaram de novo, viúvos, divorciado, talvez por algo que sofreu lá atrás, agora não confio mais em homem nenhum, não confio mais em mulher nenhuma, porque eu sofri lá atrás. Você está dando a chave da sua vida na mão daquela pessoa. Está dizendo, aquilo que a pessoa fez é mais importante do que a história que Deus está construindo em mim. Eu ainda sou um refém daquele relacionamento. Então ele define os meus próximos relacionamentos. Então, se isso está acontecendo, eu não estou deixando com que Deus defina a minha história. Estou deixando com que a dor defina a minha história. Então, embora eu possa me afastar, perdoar é me libertar. Perdoar é dizer, quem constrói a minha história é Deus. Não é a minha dor, não são os meus algozes que definem o meu futuro. Quem define o meu futuro é Deus. Amém, queridos? Desculpe por ter passado aqui do horário, mas é isso. Deus nos abençoe, né? Se eu puder pedir uma coisinha para você aí, ó. Se inscreve aí no canal se você ainda não é inscrito. Deixa aí o seu joinha também pra gente, que isso ajuda o canal a crescer. Embora a gente esteja falando de coisas que são ali da vivência da nossa comunidade, né? Isso aí fica depois disponível. Quero fazer uns cortes depois com algum desses materiais e deixar disponível. E se esse canal crescer um pouquinho mais, tratar aí de outros assuntos também paralelos em algum momento. Essas lives de quarta-feira são meio que um protótipo, né, disso tudo, tá bom?